Recentemente eu fiz um vídeo sobre este livro aqui, que foi escrito pelo James Gurney e pelo Thomas Kinkade, e eu comentei que a vida do Thomas Kinkade era, no mínimo, curiosa, interessante pra gente trazer num vídeo separado. Bom, eu não vou deixar vocês esperando muito tempo, estamos aqui finalmente para falar sobre o Thomas Kinkade. Galera, isso aqui não é um canal muito tititi das ideias, digamos assim. Eu não sou muito um canal de fofoca, mas eu acho que é muito interessante a gente trazer a vida do Thomas Kinkade, porque ela é, cara, uma história cinematográfica, tá? Pra quem não conhece, o Thomas Kinkade, ele é um dos artistas mais bem-sucedidos em questão monetária, tá? Ele é um dos artistas que mais ficou rico com a sua arte, e ele fez isso de um jeito muito peculiar que eu vou contar pra vocês. Ele fez isso vendendo prints, tá? Eu trouxe aqui pra vocês algumas notícias pra gente tentar dar uma compilada. Eu vou deixar o link dessas notícias na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo, então eu recomendo que vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, nessa história, leiam os artigos. Eu destaquei algumas partes mais interessantes pra gente ver junto e eu vou comentando, tá? Mas eu acho que vai ser mais fácil da gente fazer dessa forma o vídeo. Mas vamos lá. Esse aqui é um artigo da BBC que chama Banal e Vazio, porque as pinturas pitorescas de Thomas Kinkade dividiram os Estados Unidos. Eu traduzi com o Google Tradutor mesmo, mas vamos dar uma lida. Thomas Kinkade foi um dos artistas que mais vendeu na história, bem como um dos mais controversos. Quando morreu em 2012, o pintor americano havia sido abalado por problemas comerciais, mas em seu auge comercial, uma década antes, a sua empresa faturava mais de 100 milhões por ano. É muito dinheiro. E, no entanto, o seu trabalho foi desprezado por muitos críticos, não por ser blasfemo ou obsceno, mas porque, bem, ele se especializou em pinturas pitorescas de casas rurais com telhados de palha aninhadas em bosques frondosos. Sim, esse é o tipo de imagem que o Thomas Kinkade pintava, né? Parece até feita por IA, ela tem alguma coisa estranha na iluminação e tal, mas é basicamente esse o estilo de pintura que tornou ele um dos artistas que mais vendeu na história, né? E fez muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos, tá bom? E a história disso fica cada vez mais interessante, mas também tem um lado muito sombrio, tá? Vamos continuar aqui. Ó, outra arte do Thomas Kinkade. Por trás da fantasia. Independentemente do que se pensasse das pinturas, a comercialização em massa da obra de um único artista foi certamente inovadora. Em entrevistas da época, Kinkade afirmou que não era diferente de um autor vendendo pilhas de romances ou de um músico vendendo CDs. Ele chegou a declarar que, ao industrializar a sua produção, estava realizando o que Andy Warhol sempre sonhou. Ao produzir reproduções aos milhares, pagando seus assistentes para adicionar algumas pinceladas de tinta aqui e ali, e, em seguida, vendendo essas impressões por milhares de dólares como se fossem obras de arte raras e preciosas. Qual que era o grande esquema industrial que o Thomas Kinkade bolou? Ele ia fazer prints das suas pinturas, muitos prints, para tornar aquela arte o mais popular possível, tá bom? E isso por si só não é um problema. Vocês concordam comigo, né? Só que qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é que ele contratou vários assistentes para, digamos assim, enriquecer as suas artes, as suas pinturas, trazendo alguns efeitos de luz com tinta por cima desses prints. E ele vendia a ideia, basicamente, de que esses prints eles eram algo único. Cada print era único e cada print era especial, só que eram milhares de prints. E ele vendia esses prints por milhares de dólares, entendeu? Prometendo que aquilo era único, que aquilo provavelmente iria valorizar, etc, etc, etc. Então tinha essa promessa, meio que essa ideia por trás das pinturas que ele vendia, né, dos prints que ele vendia, de que aquilo, em algum momento, era um investimento e não era apenas um print que você queria comprar para decorar a sua casa, não era um objeto de decoração popular, mas sim um investimento, tá? Supostamente, ele
iludiu as pessoas com essa ideia, com esse canto de que poderia ser um investimento e que aquilo valorizaria, basicamente, tá? Vamos lá, vamos continuar. Tanto o televangelista quanto o pintor, Kincaid era um cristão renascido que assegurava a seus devotos que comprar suas obras os colocava do lado certo de uma linha política e espiritual que o separava dos decadentes formadores de opinião metropolitanos. Ele tinha uma rixa muito forte com os críticos, né? Ele registrou como marca registrada o apelido, abre aspas, Pintor da Luz, tá? E você, aí, se quiser se chamar, colocar no seu site que você é o Pintor da Luz, você não pode, porque isso é registrado por Thomas Kincaid, tá? Não apenas por causa de todas as nuvens ensolaradas e casas em chamas em seus quadros. Ele escreveu Casas em Chamas porque, eu não sei se a tradução tá estranha, mas basicamente ele pintava algumas casas, né? E dentro das casas ele colocava muita luz, só que era tipo uma luz muito, muito, muito forte, muito discrepante do resto da pintura, né? Usando um amarelo super forte, geralmente, um laranja, e parecia para algumas pessoas que aquilo tava pegando fogo, especialmente porque em todo o entorno ele pintava com cores pastéis, cores bem menos saturadas e tal, e dentro das casas, para fazer bastante luz, assim, para dar esse efeito de luz, só que acabava aparecendo fogo, né? Então, continuando, e casas em chamas em seus quadros, mas para significar que era uma força em prol da virtude e do cristianismo. O mundo da arte é um mundo de trevas hoje, ele trovejou. Ele, em contraste, era alguém que defende a família, Deus, o país e a beleza. Você já ouviu esse discurso antes? Pois é. Ele usava muito desse discurso cristão, e mais à direita também, politicamente, ele sempre estava ao lado de pessoas, de políticos famosos, sempre alinhados à direita, e beleza, né? Mas ele usava dessa politicagem, desse discurso moralista, meio que para dar a entender que quem comprava a sua arte também se identificava com esses valores. Até aí, tudo bem. Calma que piora, calma que piora. Os seus fãs não estavam pagando apenas por suas fotos, né, por seus prints. Eles estavam pagando para se associarem a essa persona orgulhosamente conservadora. Mas essa persona, assim como as próprias fotos, eram mais uma fantasia desejada por Kincaid do que uma representação precisa da realidade. Ele tinha a tendência a xingar depois que os diretores de seus vídeos piegas falavam corta, né? E ele dependia do álcool para lidar com as pressões do trabalho, tá? Aqui também comenta que as filhas dele comentaram em um documentário que foi lançado recentemente de que ele meio que forçava elas a estar sempre sorrindo nas aparições públicas e tal, nas gravações dos comerciais que ele fazia, para passar essa impressão de uma família muito feliz e tal, e para, obviamente, né, reforçar os seus valores conservadores, tá? Para manter essa marca e o vasto império comercial que acompanhava, Kincaid teve que se apresentar como um modelo cristão e concluir uma pintura estilisticamente idêntica todo mês. Isso significava que ele precisava suprimir outras partes mais conflitantes de sua psique. Ele se reinventou como um mulherengo e beberrão após algumas intervenções de amigos e familiares. Um período de reabilitação e o fim do seu casamento, ele morreu de uma overdose acidental de álcool e de azepam aos 54 anos. Não só ele morreu nessa overdose, mas obviamente ele misturava remédio e muita bebida, dirigia dessa forma, colocando outras pessoas em perigo. Se eu não me engano, ele foi até preso porque ele estava dirigindo alcoolizado, tá? Foi somente após a sua morte que a sua família vasculhou o cofre que continha suas obras de arte e descobriu um conjunto de desenhos e pinturas sombrios e violentos que pareciam expressar a sua raiva e medo interiores de uma forma que as suas pinturas caseiras jamais conseguiriam. Um barraco no meio do nada e uma noite escura. Uma freira apontando uma arma para si mesma. Monstros gigantes e rostos distorcidos. Essa aparentemente era a arte que o Kincaid fazia ali, escondido de todo mundo, né? E até aí também não tem problema nenhum. Aonde que o caldo engrossa, tá? Obviamente a gente já comentou algumas coisinhas, né? Mas tem outro artigo muito interessante do Los Angeles Times em que traz um retrato muito
aqui tá até escrito, né? Retrato sombrio de um pintor da luz. Que é a parte que não é muito divulgada para os seus seguidores conservadores, né? Que é a parte que o caldo engrossa, certo? Vamos ler esse artigo porque eu garanto que, no mínimo, vocês vão ficar em choque, tá bom? Cristão devoto que se autodenomina pintor da luz, Kincaid se baseia fortemente em suas crenças e diz que Deus guiou seu pincel e sua vida nos últimos 20 anos. Quando fui salvo, Deus se tornou meu agente de arte, disse ele em uma biografia em vídeo de 2004, de tom gentil e rica em temas de fé e valores familiares que o ajudaram a conquistar legiões de fãs, embora poucos entre os críticos de arte. Mas alguns ex-funcionários de Kincaid, operadores de galerias, eu já explico isso aqui, e outros afirmam que o pintor da luz tem um lado decididamente sombrio. Em litígios e entrevistas com o LA Times, alguns ex-proprietários de galerias descrevem Kincaid, 48, como um empresário implacável que os levou à ruína financeira ao mesmo tempo em que engordava as contas bancárias de seus sócios comerciais e enfeitava o seu ninho com dezenas de milhões de dólares. Esse artigo ele vai destrinchar uma questão que o Thomas Kincaid teve, que supostamente ele fez uma fraude contra os seus próprios parceiros que tinham as galerias do Kincaid, né, para vender as obras do Kincaid. Então, basicamente ele tinha um esquema de franquia e que ele fornecia as artes para essas galerias e, enfim, né, e eles vendiam e tal. Esse era o esquema dele, é o final, digamos assim, é a ponta ali desse esquema mais industrial que ele bolou, tá bom? Mas vamos ler um pouquinho mais sobre essa fraude e eu já volto a comentar. Em depoimentos sobre juramento e entrevistas, eles relatam incidentes em que Kincaid, supostamente bêbado, importunou os ilusionistas Siegfried e Roy em Las Vegas, xingou a esposa de um ex-funcionário que foi ajudá-lo quando ele caiu de um banco de bar. E essa outra parte aqui eu não vou ler porque se trata de um assédio que ele fez, supostamente, e o negócio fica, sei lá, não quero engatilhar ninguém, então essa parte eu vou pular, mas saibam que também teve essa questão de assédio, tá bom? E então, há uma propensão de Kincaid para a marcação ritual de território, entre aspas, né? O que é marcação ritual de território? É a clássica, né? Mijada na rua, certo? Como ele a chamava, que supostamente se manifestou no final da década de 90 do lado de fora do Disneyland Hotel. Então, tipo, fora do hotel da Disney ali do lado, ele... Bom, vamos lá. Essa é pra você, Walt, brincou o artista tarde da noite enquanto urinava em um boneco do Ursinho Pooh, disse Terry Shepard, ex-vice-presidente da empresa de Kincaid, em uma entrevista. Sim. Esse é um bom resumo de quem era o Thomas Kincaid. E aqui, só para deixar claro também, né, o Kincaid recusou o pedido de entrevista do The Times, mas respondeu às perguntas por escrito. Ele classificou os relatos sobre o seu comportamento pessoal como ridículos e alegações malucas. Agora, voltando sobre aquele esquema lá das galerias. É um trecho um pouquinho longo, mas eu acho que é importante a gente ler todo o relato para entender o contexto, tá? O ex-negociante Jim Colt disse que teve dificuldade em sentir o amor. Ele entrou com uma ação de arbitragem, alegando, entre outras coisas, que foi vítima da pressão do Media Arts Group para saturar o mercado. No começo estava tudo bem, disse Colt, que abriu a sua primeira galeria Signature em 96. As vendas foram ótimas porque o Tom era muito popular naquela época e havia poucos pontos de venda para comprar a sua arte. Mas com o passar do tempo, aqui que o caldo engrossa, alega Colt, o Media Arts Group o pressionou para abrir mais galerias, ameaçando-o abrir suas próprias lojas em seu território. Colt acabou tendo 3 lojas, todas falidas. Então, basicamente, eles viam uma loja que estava dando certo, pressionavam o dono daquela loja a abrir mais franquias, senão a própria empresa que cede a franquia iria abrir mais lojas no território dele para quebrar ele, entendeu? Essa é a alegação do Colt aqui, tá? Colt afirmou que o seu patrimônio líquido de mais de 3 milhões de dólares foi apagado. O seu casamento, a sua casa e a maioria dos seus bens desapareceram. A essa altura eu tenho um cachorro e um apartamento, e é isso, disse Colt.
não era o que eu imaginava que estaria aos 56 anos. Mas a questão não é essa, né? Mas vamos continuar aqui porque dá para entender melhor o contexto. Com a decadência de Hasley Wood, Spinello, Coach e outros proprietários da galeria Signature, as ações da empresa despencaram de quase $25 para menos de $3. Ex-negociantes alegam que Kincaid permitiu que a fundassem para reduzir o preço das ações, para que pudesse recomprar a empresa a um preço baixíssimo, uma cobrança que o artista e seu advogado consideraram absurda. Então a ideia aqui é que ele deixou isso acontecer propositalmente para poder comprar as ações na baixa, assim, sabe? Tipo, por um preço ridículo. Custava $25 e foi custar depois menos de $3 a ação. A questão é que, mesmo com a empresa fracassando, o Kincaid e outros em altos cargos prosperaram, de acordo com o depoimento. Então, quando estavam esses donos de galeria todos se ferrando, por algum motivo o Kincaid estava prosperando pra caramba. O Barnett, então chefe de vendas no varejo e agora vice-presidente executivo, também ganhou milhões com a falência das galerias Signature. Então, Kincaid não foi o único que ficou rico com toda essa questão, né? O painel de arbitragem concluiu que a empresa e Barnett, que administravam um programa de treinamento para potenciais proprietários de galerias conhecido como Thomas Kincaid University, abre aspas, pintaram um quadro irrealista e enganoso das perspectivas de sucesso, fecha aspas, e nunca alertaram os potenciais investidores sobre os riscos inerentes, abre aspas. Contaram-nos uma história de sucesso após a outra e, claro, a história de Tom, suas visões cristãs e a maneira como ele conduzia sua vida, disse Spinello ao painel de arbitragem no final de 2004. Assim como revelou o funcionamento interno dos negócios de Kincaid, o litígio com o revendedor também investigou sua conduta pessoal, que, segundo testemunhas, muitas vezes estava em desacordo com a imagem de temente a Deus que ele projetava. Em depoimentos e entrevistas ao The Time, Shepard e outros ex-funcionários disseram que frequentemente iam com Kincaid a clubes de striptease e bares onde ele frequentemente ficava embriagado e fora de controle. É o que eu disse, né? Não só ele bebia, mas supostamente ele misturava aquilo com um remédio, cara. E aí o resultado nunca vai ser bom, né? O Tom ficava bem, bebia e de repente não dava mais pra saber onde ficava o limite, disse ele. E aí ele ficava muito incoerente, começava a xingar e fazer um monte de coisas estranhas. E galera, eu vou pular as histórias mais escabrosas e tal, mas saiba que esse buraco é meio sem fundo. Se você começa a investigar essa história, você fica maluco, cara. Do jeito que eu fiquei, ouvindo um monte de podcast, um monte de vídeo, lendo artigos, então é extremamente interessante a história. Ele definitivamente é um personagem, ponto final, ele definitivamente é um personagem. E no direito de resposta, de alguma forma, dele para esse artigo, ele disse o seguinte, abre aspas, fico decepcionado quando pessoas com quem tentei ajudar e fazer amizade fazem alegações absurdas sobre mim, disse ele. Sou um grande fã de imaginação, mas as alegações específicas que você me descreveu são ridículas e me sinto como vítima de um perseguidor legal. Fecha aspas. Ele se descreveu como, abre aspas, um cara comum e trabalhador, que por acaso é um artista famoso, fecha aspas, e disse que não se levava muito a sério. Enfim. Bom, essa aqui é a história, parte da história, na verdade, do Thomas Kincaid. Eu deixei um monte de coisa de fora, mas eu só não queria deixar esse vídeo passar, o timing das coisas, porque eu tinha acabado de ler esse livro. E lembrando, né, ele se converteu para essa persona cristã, conservadora, assim, aparentemente depois dessa viagem que ele fez com o James Gurney, tá? Eles fizeram uma viagem, se não me engano, ao leste dos Estados Unidos, para leste dos Estados Unidos, só com uma mala, com uns sketchbooks, uns materiais de arte, e viveram em trens, em bares e pensões, desenhando as pessoas em troca de uma bebida, em troca de alguma comida. Então era uma história muito legal, assim. E logo que eles voltaram para Califórnia, eles trabalharam no filme Fire and Ice, que é um filme baseado no Frank Frazetta, né, no universo do Frank Frazetta. Então eles ficaram muito famosos, lançaram esse livro que foi um sucesso também. E aí ele se transformou nessa pessoa para criar suas artes de uma forma mais industrial
o que eu entendo aqui, claramente ele criou uma persona, assim, pra vender, né? Ele entendeu que o público que ele poderia atingir, que tinha uma grana pra poder comprar esses prints valiosos, tinha um interesse em investimento, em uma cultura cristã, conservadora, paisagens bonitas, essas coisas, né? E ele, obviamente, se aproveitou disso, né? Não espero que a vida de ninguém seja perfeita, não é nem a minha vontade de fazer um julgamento muito moral aqui, mas eu acho que é, no mínimo, curioso e interessante esse contraste absurdo, né? Dessa imagem que ele projetou, e ele se tornou com essa imagem o artista mais bem-sucedido financeiramente ali dos Estados Unidos, certo? E ao mesmo tempo a vida pessoal do cara era essa desgraça, né? Tipo, obviamente a gente vê vários exemplos desse contraste, né? Dessa hipocrisia de alguma forma. E ele não é exclusivo de forma alguma, mas como isso se relaciona muito com a arte e teve o timing do livro, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Vocês acham esse tipo de conteúdo interessante? Vocês gostam disso? Não esquece de deixar sua avaliação, o seu comentário, por favor. Apesar de tudo, sejamos respeitosos nos comentários. Eu não quero tomar nenhum processo, certo? Então, tudo que eu falei aqui é supostamente. Eu sou também muito fã da imaginação. Quem sabe eu não só estava delirando aqui, não é mesmo, meus amigos? Mas enfim, confira outros vídeos aí no nosso canal, caso você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau.